Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam tendo uma ótima semana. Quase chegando já no finalzinho aí, para descansarmos e reiniciarmos a semana, né? Bom, vamos iniciar mais uma aula. Hoje não será português, trabalharemos a disciplina de artes. Vamos continuar falando sobre a arte barroca, utilizando também alguns artistas. Aleijadinho, principalmente, vamos falar sobre a história dele, um dos principais artistas barrocos no Brasil, e também da relação entre a arte barroca e o catolicismo. A gente viu que a Igreja Católica tem grande relação com a arte barroca, né? Inclusive, as principais artes barrocas fazem referência e menção aos santos, a elementos da Igreja Católica, tá bom? É uma arte muito interessante, é um movimento artístico muito interessante, podemos dizer assim, recente, não é um movimento artístico antigo, né? Não é um movimento artístico recente, por isso possui traços muito interessantes que precisamos analisar e vão expandir a nossa visão artística. Eu vou mostrar para vocês aqui um artigo, vamos utilizar também o nosso livro na página 43, vamos falar sobre a viver a arte, né, conviver com a arte. Mas antes de nós utilizarmos o nosso livro, eu gostaria de mostrar um artigo aqui para vocês, falando sobre as principais características da arte barroca. A gente já falou um pouco disso na última aula, de forma bem abreviada, de forma bem sintetizada. Hoje nós vamos abordar um pouco mais essa questão das características. Não apenas das características, mas também dos artistas, tá bom? Então acompanhem comigo aqui a leitura. Um artigo aqui do todamatéria.com.br, da professora Laura Aida, uma arte educadora e artista visual. Tá bom? Então, vejam, pessoal, como vocês já sabem, né, a arte barroca ela é conhecida pelos detalhes, a elegância e tal. Ela se desenvolveu no século XVII em uma época bastante significativa para a civilização do Ocidente, pois nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. Isso aqui vocês já sabem, a gente já estudou isso aí, já viu isso aí no nosso livro, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as características da arte barroca. Olha, por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco não possui um caráter homogêneo. Existem várias diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas. Isso significa que não existe um padrão. Existem similaridades, coisas que a arte barroca tem em comum com outros tipos de arte barroca, mas não é que seja um padrão. Tá bom? Cada artista, dependendo da sua peculiaridade, ele tem um estilo diferente, ele pode seguir um estilo diferente, tanto na pintura quanto na escultura. A gente sabe que a arte barroca ela se manifesta de diversas formas. Apesar disso, como a gente já viu, de não ter um padrão definido, algumas características marcantes se repetem, como, por exemplo, temos o predomínio de temas religiosos. Então, a arte barroca, como dito, ela enfatiza a questão religiosa, o tema religioso. Normalmente é referente à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, né? Normalmente tem a ver com a questão da Igreja. Riqueza nos detalhes e formas. Então, eles são bem... as pinturas e as esculturas são bem detalhadas. Tem riquezas, ele quer dizer que os detalhes são feitos sob medidas, as formas também, as formas geométricas da escultura, elas representam fielmente o tamanho, a espessura, a largura da pessoa representada. Expressões dramáticas das personagens retratadas, ou seja, a gente percebe que eles utilizam o rosto das personagens, expressões dramáticas, como, por exemplo, expressões de tristeza, expressões de alegria, expressões de surpresa, tá? Eles representam essas expressões de forma apurada, né? Preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas.
Então, eles preferem curvas, tá? E contornos, ao invés de figuras geométricas, que são traços, quadrados, retângulos, não. Eles preferem curvas, tá bom? Importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras. Então, eles se importam também com a questão da iluminação da obra, bem como o jogo de luzes, as sombras. A gente vê que isso contribui para o detalhe da obra. A gente vê que as obras são bem detalhadas. A escultura ela é feita sob medida. E esse jogo de sombra, de luzes, tudo isso ajuda na composição da escultura, tornando-a bem mais, podemos dizer assim, bem mais visível. Tá? Uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Olha, essa é uma das características mais marcantes, eu posso dizer assim. O uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Ou seja, pessoal, ele utiliza um contraste, ou seja, uma diferença, para evidenciar, para mostrar a proximidade entre o divino e o humano. Ou seja, que é possível que o divino se una ou se junte ao humano, né? Então, uma das características da arte barroca é justamente essa, ela traz essa reflexão para a gente, tá bom? Aqui a gente tem uma opinião que não é historicamente comprovada, né? Estudiosos afirmam que foi no estilo barroco quando surgiram as primeiras expressões de arte verdadeiramente brasileiras. No Brasil, o barroco tem seu apogeu no século XVIII e perdurou até o século XIX. No nosso país, em virtude da riqueza do período colonial, temos um acervo marcante de obras de expressão barroca. Ou seja, ele quis dizer é que não é historicamente comprovado, mas é uma teoria, né, de que a arte barroca ela deu início às outras manifestações artísticas brasileiras. Mas historicamente não é comprovado, tá bom? Ó, aqui esse estilo está fortemente relacionado ao catolicismo. Existem muitas igrejas barrocas, entretanto, também é possível encontrar outros projetos arquitetônicos com tais características. Por exemplo, câmaras municipais, penitenciárias e residências de pessoas ilustres. O maior ícone da arte barroca no Brasil foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, sobre quem nós vamos falar. Ó, sua produção varia de trabalhos em madeira entalhada, pedra-sabão, altares e igrejas, e tem como características o uso das cores e a maneira simples e dinâmica de retratar as cenas. Então, basicamente, Aleijadinho foi um dos maiores representantes da arte barroca aqui no Brasil. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele agora, vamos falar sobre a sua trajetória aqui. Aleijadinho. Olha ele aqui, ó. Aqui são os principais artistas barrocos, tá? Mas aqui temos de tudo. Brasileiros, espanhóis, italianos, europeu em geral, né? Ó. Antônio Francisco Lisboa, o principal artista plástico do barroco brasileiro. Então, o nome dele era Antônio Francisco Lisboa. Muito bem. Um dos principais artistas barroco no Brasil. Vamos agora ver um pouco sobre a biografia de Aleijadinho. Vamos ver um pouco sobre a sua biografia, entender um pouco mais como se deu todo esse desfecho aí. Tá bom? Deixa eu só carregar aqui. Pronto. Aleijadinho, nascido em 1730 e falecido em 1814, foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas.
Biografia. O nome dele, na verdade, era Antônio Francisco Lisboa. Ele nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto. Há controvérsias sobre sua data de nascimento, mas a maioria dos pesquisadores dizem que ele nasceu em 29 de agosto de 1730. Filho do português Manuel Francisco Lisboa, mestre de carpintaria, que chegou a Minas Gerais em 1728, e de uma escrava chamada Isabel. Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música, com alguns padres de Vila Rica. Aprendeu a esculpir ainda criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpiu em madeira uma grande quantidade de imagens religiosas. Na segunda metade do século XVIII, graças ao ouro, surgiram as ricas construções em pedra e alvenaria. Foi nessa época quando Minas Gerais liderava o movimento artístico da colônia, que Aleijadinho desenvolveu sua atividade de arquiteto e escultor. Foi difícil obter o reconhecimento de seu talento, pois na época não se perdoava a condição de mestiço, ou seja, ele era mestiço, ele era filho de pessoas diferentes, um escravo e um português, um livre e um escravo. Muitos de seus trabalhos foram feitos para confrarias e irmandades de brancos. Por conta de sua condição, não lhe foi permitido assinar nem sua obra, nem os livros de registro de pagamentos. Quando sua fama, apesar de tudo, chegou a outras cidades e sua obra se encontrava em pleno esplendor, a doença o atacou. Lepra ou sífilis, não se sabe ao certo, deformou seus pés e mãos. Entretanto, mesmo doente, ele não abandonou sua arte. Assim, quando suas mãos se deformaram por completo, atou-as com uma correia de couro para segurar o cincel, o martelo e a régua. Aleijadinho faleceu no dia 18 de novembro de 1814, em sua cidade natal. Seu corpo foi sepultado na matriz de Antônio Dias, junto ao altar da confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. Muito bem. Então, apesar da doença que deformou suas mãos e seus pés, Aleijadinho ainda assim conseguiu manter o desejo pela arte e ainda conseguiu produzir várias obras, né? Aqui dão algumas das suas obras: o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, Jesus escarnecido pelos soldados romanos, Jesus carregando a cruz, e a crucificação de Jesus. Pronto. Então, são algumas das suas obras. Tem um vídeo aqui que mostra também algumas das obras legais. Inclusive, os 12 profetas de Aleijadinho. Ele fez em cada igreja, como vocês podem ver aqui, ele fez alguns profetas. Eu vou mostrar para vocês aqui quão interessante é. Assistam o vídeo aí com muita atenção. Fala sobre alguns dos profetas que Aleijadinho apareceu na Itália no final do século XVII e se espalhou pelo restante da Europa e pelas colônias americanas. No século XVIII, foi introduzida no Brasil pelos portugueses e conquistou grande importância em Minas Gerais. Nas vilas e cidades mineiras, os artistas adaptaram o estilo barroco à realidade colonial. O uso de pedra-sabão na produção das esculturas, por exemplo, era motivado pela dificuldade de acesso a pedras europeias por conta da distância das cidades mineiras até o litoral. Entre os maiores artistas responsáveis pela valorização da arte barroca na região das Minas estava Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ele ganhou esse apelido em razão de uma enfermidade que causou deformações em seus membros e o obrigou a andar de joelhos. Uma das principais obras-primas de Aleijadinho é o conjunto de esculturas em pedra-sabão chamado Os 12 Profetas do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, localizado em Congonhas, Minas Gerais. Encomendadas pela Igreja Católica, as esculturas foram produzidas em tamanho real entre 1800 e 1805, e sua função era auxiliar na catequese das pessoas que não sabiam ler. O
profeta Daniel, por exemplo, foi esculpido com uma coroa de louros na cabeça para simbolizar a vitória. Segundo a narrativa bíblica, Daniel foi acusado de desobedecer a uma ordem real. Como punição, ele foi encarcerado em uma cova cheia de leões, mas no dia seguinte, devido à sua fé, foi solto sem nenhum ferimento. Outra escultura é a do profeta Abidias. Ele foi representado jovem, sem barba, com um gorro e uma túnica longa. Apontando um dedo para o céu, Abidias carrega um pergaminho com dizeres sobre a falta de solidariedade entre os mais fracos diante de um opressor. As características realistas, como olhos espaçados, gestos de mãos e braços, lábios entreabertos e dobras de roupas, sugerem movimento às figuras. Esses recursos expressivos possibilitam que a obra deixe de apenas representar uma história para também promover formas de interação com o observador. Muito bem, pessoal. Então, alguns dos profetas de Aleijadinho. Como vocês puderam ver aí, uma explicação rápida, um vídeo curto, simples, aqui de Yuri Farias, se quiserem conferir mais. Temos aí ainda alguns outros vídeos falando sobre a história desse artista. Tá? Como vocês puderam ver, pessoal, o que o destaca em todo esse contexto artístico é, além de ele ter trazido a arte barroca, dado mais reconhecimento à arte barroca no Brasil, a sua condição física impressionava as pessoas. Ele, apesar de ter toda aquela deformação na mão e no pé, ele não desistiu da arte, continuou esculpindo, e isso serve também de lição para nós. Os nossos sonhos e objetivos, independente da situação na qual estejamos, nós conseguimos alcançá-los. Tá? Então, Aleijadinho, além de ser um ótimo artista, ele também trouxe para a gente uma ótima reflexão sobre a vida. Tá bom? Então, aqui algumas outras obras, não de Aleijadinho, mas de outros artistas europeus, tá? Ó, a maioria é italiano, português. Ó, os profetas, ó, de Aleijadinho. Então, pessoal, ó, a gente ainda vai estudar a estrutura, a escultura e a pintura barroca, para então finalizarmos esse nosso assunto aqui, tá bom? Próxima aula. Bom, próxima aula vamos finalizar o nosso conteúdo de arte, estudando esses dois assuntos aqui, a pintura e a escultura barroca, para finalizarmos a arte barroca, tá bom, gente? Bem, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e estejam gostando de estudar sobre esse assunto. É um assunto muito legal, a arte barroca, como vocês podem perceber. Então, na próxima aula a gente continua, beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pesquisar, falar comigo no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Pesquisem mais acerca desse tema, pesquisem mais acerca dessa arte barroca, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Lá no WhatsApp. Então, nos vemos na nossa próxima aula. Tenham uma boa semana, um bom descanso para vocês e vejo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, podem ir lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, gente.